Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Considere se inscrever no canal, exatamente porque aqui eu trato dos principais assuntos que são cobrados nos concursos da advocacia pública e por aqui eu acabo tratando de inúmeros assuntos que são cobrados nos próximos concursos de procurador. Portanto, fique muito à vontade aqui comigo para discutir tudo o que importa sobre esses concursos. E se você quiser se inscrever no canal, você pode ativar o sino. Todas as vezes que eu subir vídeo novo, você vai ser notificado pelo próprio YouTube e pelo título do vídeo você decide se quer se atualizar ou não em relação ao tema. Hoje eu tenho uma importante decisão do Supremo para tratar contigo. Trata-se do informativo 1059, que é o último informativo do Supremo no momento em que eu subo esse vídeo aqui para o YouTube, aqui para a plataforma. Nós vamos analisar o que o Supremo decidiu na ADPF 893 do Distrito Federal. Vamos analisar um assunto bem interessante em direito constitucional. Vamos analisar o que o Supremo decidiu sobre veto presidencial nessa ADPF. É um assunto importante em direito constitucional para os concursos da advocacia pública e para os concursos em geral. Vez por outra, a gente tem uma questão objetiva sobre veto presidencial. E essas decisões do Supremo sobre veto presidencial, elas têm muito cara de prova, então a tendência é que o teu examinador seja chamado a atenção justamente sobre essas decisões para que isso seja objeto de futuro questionamento, principalmente em provas objetivas. Preste atenção que a gente vai analisar aqui não somente a decisão do Supremo na ADPF 893. A gente vai analisar duas decisões importantes do Supremo sobre veto presidencial. Eu vou fazer aqui uma mini revisão sobre veto presidencial e analisar contigo duas importantes decisões do Supremo com muito cara de prova. Uma decisão que gerou tema de jurisprudência, tomado lá em 2020, e a última decisão no informativo 1059, nos termos do que acabamos de chamar a tua atenção. Então, são duas importantes decisões que nós vamos analisar, mas antes eu queria revisar contigo rapidamente as fases do processo legislativo ordinário. Lá na doutrina, quando a gente estuda processo legislativo, a gente vê que o processo legislativo ordinário ele tem algumas fases, pelo menos três. A fase introdutória, que é a fase em que você apresenta o projeto de lei justamente na Casa Legislativa, e essa apresentação se dá por quem a Constituição Federal delimita ser a iniciativa do projeto legislativo, ou seja, é a instauração da discussão acerca daquele projeto de lei, e essa instauração se dá por iniciativa prevista na Constituição Federal. Logo em seguida, você tem a fase que se chama fase constitutiva. A fase constitutiva é a tramitação do projeto de lei na Casa Legislativa e depois pelo controle realizado pelo Presidente da República, pelo Poder Executivo. Então, eu estou falando aqui nas fases de discussão, votação, sanção e veto. E, por fim, a fase complementar, que é a promulgação e publicação da lei ordinária. Estamos tratando do processo legislativo ordinário. Aqui, na fase complementar, a lei é criada e a criação dessa lei se dá a partir da sanção presidencial ou da derrubada do veto presidencial pelo parlamento, veto esse que pode ser total ou parcial. Então, essas são as fases do processo legislativo ordinário. Até aqui tudo bem, trata-se tão somente de uma revisão sobre os momentos em que o projeto de lei passa pelo Congresso Nacional, pela Casa Legislativa, até o momento em que esse projeto de lei definitivamente vira lei. O que é que a Constituição Federal diz sobre esse trajeto, nesse caso do processo legislativo, e principalmente sobre a parte em que o Poder Executivo estabelece, portanto, o controle exercido sobre o projeto de lei através da sanção/veto. Vamos ver o que a Constituição diz a partir do artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República que, aquiescendo, o sancionará. Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á,
total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente do Senado os motivos do veto. O veto presidencial, previsto aqui no artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal, é um importantíssimo mecanismo de controle a partir da aplicação do sistema de freios e contrapesos. Aqui é onde a Constituição estabelece, portanto, a possibilidade do Poder Executivo participar do projeto de formação de lei, ou seja, do projeto de lei, antes de se tornar efetivamente lei, e se ele entender inconstitucional ou se ele entender contrário ao interesse público, ele pode vetar todo o projeto de lei ou simplesmente partes do projeto de lei onde ele entende haver inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público. Parágrafo 2º diz: o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea. Esse parágrafo 2º ele não permite com que, por exemplo, o veto de palavras, de frases dentro do projeto de lei, nesse caso, faça com que a lei mude o sentido a partir do qual ela foi aprovada no Congresso Nacional, no Parlamento. O parágrafo 3º, que é extremamente importante para o que a gente vai entender daqui a pouco, diz assim: decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importará sanção. Aqui é a chamada sanção tácita. Se o presidente, em 15 dias, não vetar o projeto de lei total ou parcialmente, significa dizer que ele está sancionando o projeto de lei de forma tácita. Agora, embora o presidente da República, pelo sistema de freios e contrapesos, possa participar desse momento de formação da lei, ou seja, sancionando ou vetando, a gente sabe que a palavra final em relação ao processo legislativo é do parlamento. Então, a própria Constituição Federal permite com que o Congresso Nacional derrube o veto presidencial. O veto presidencial é a forma como o presidente da República tem de chamar a atenção do parlamento para dizer, ó, essa parte da lei aqui é inconstitucional ou é contrária ao interesse público. E o veto apenas possibilita com que aquela parte vetada da lei, se for a lei total, vai a lei total, se for a parte vetada, apenas a parte vetada, volte ao parlamento para que seja rediscutido. É o que nós temos de previsão a partir do parágrafo 4º. O veto será apreciado, e aí só a parte vetada será apreciada em sessão conjunta, dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. Esgotado sem deliberação o prazo do parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos dos parágrafos 3º e 5º, o presidente do Senado a promulgará, e se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo. Então perceba que o veto do presidente da República, ele inaugura uma rediscussão sobre a parte vetada a partir de critérios de inconstitucionalidade ou de contrariedade ao interesse público, mas a palavra final em relação ao processo legislativo é do parlamento. Muito bem, nós temos aqui uma importante distinção a fazer a partir daquilo que nós acabamos de explicar acerca do processo legislativo. O presidente da República, como nós vimos, ele pode vetar de forma total a lei ou ele pode vetar a lei de forma parcial. Se ele vetar a lei de forma total, nesse caso não há absolutamente nada que possa ser promulgada imediatamente. A lei, na sua completude, volta ao parlamento para a sua análise, ou seja, para a análise do veto que foi total. Se o veto é total, a lei totalmente vetada volta ao parlamento para que ele possa, nesse caso, discutir as razões do veto do presidente da República, as questões de inconstitucionalidade ou de contrariedade ao interesse público por ele levantadas. Se o veto for parcial, aqui existe uma fatia da lei, na verdade, duas fatias. A lei é fatiada em dois momentos. Primeiro, você tem a parte sem veto, e a parte sem veto ela se encontra sancionada, e a parte com veto volta ao parlamento. Bom, a partir desse prisma que eu coloco aqui nessa tabela, a gente chega numa primeira decisão importante do Supremo Tribunal Federal, que deu origem a tema de jurisprudência, decisão tomada em 2020, que diz o seguinte: presta atenção nisso aqui, que isso aqui tem muito cara de prova.
é constitucional a promulgação pelo chefe do Poder Executivo da parte incontroversa de projeto de lei não vetada, antes da manifestação do Poder Legislativo pela manutenção ou pela rejeição do veto, inexistindo vício de inconstitucionalidade dessa parte, inicialmente publicada pela ausência de promulgação da parte derrubada dos vetos. Ou seja, nós temos um tema 595 que diz o seguinte, ó, no veto parcial, quando a lei é fatiada, a parte sem veto ela já pode ser definitivamente promulgada, sem que essa promulgação seja considerada, nesse caso, situação inconstitucional dentro do processo legislativo ordinário. Então, quando o presidente da República veta parcialmente um projeto de lei, a parte não vetada pode ser promulgada de imediato e a parte vetada volta ao Congresso Nacional para a discussão das razões do veto, a fim de que o Congresso, o Parlamento, entenda por derrubá-lo ou manter o veto do presidente da República. A promulgação da parte não vetada, portanto sancionada, não importa em inconstitucionalidade do processo legislativo, foi o que o Supremo Tribunal Federal disse em 2020, exatamente no tema 595, tema de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Essa é a primeira decisão importante sobre veto presidencial que eu preciso tratar contigo nessa revisão. A segunda, ora, aqui, ó, apenas para concluir o argumento e para concluir o raciocínio. O veto é parcial, a lei é fatiada, a parte sem veto pode ser promulgada imediatamente sem que isso macule o processo legislativo de análise da parte vetada. E a parte com veto volta ao parlamento. Muito bem. A segunda decisão importante está no informativo 1059 do Supremo. Vamos analisar o que o Supremo, sim, agora disse na ADPF 893. O informativo 1059 é o último informativo do Supremo no momento em que eu publico esse vídeo aqui na plataforma. Bom, o Supremo, nesse caso, nessa decisão, ele estabeleceu a seguinte situação. Presta atenção. A gente viu que o presidente da República, aqui nos termos da Constituição, ele tem 15 dias para vetar o projeto de lei total ou parcialmente. Se ele não vetar, nós temos aqui uma sanção tácita. Mas imagine que o presidente da República, no 16º dia, publicou no Diário Oficial o veto parcial a determinada lei e as razões do veto, enviadas ao Congresso Nacional. Se o presidente da República, disse o Supremo, perder o prazo constitucional para exercer o veto, temos a sanção tácita e a publicação extemporânea do veto em Diário Oficial é inconstitucional. Aqui o Supremo teve que dizer o óbvio. O que é o óbvio? O presidente da República tem, nos termos da Constituição, o prazo de 15 dias para vetar projeto de lei de forma total ou parcial. Se ele perde o prazo, nós temos a sanção tácita. O presidente da República não tem direito ao alongamento desse prazo, ou ele não pode, depois dos 15 dias, publicar no Diário Oficial veto a projeto de lei e devolvê-lo, nesse caso, ao Congresso Nacional. Nós temos que essa prática é inconstitucional. Aqui o Supremo teve que dizer o óbvio. O Supremo disse: o poder de veto previsto no artigo 66, parágrafo 1º da Constituição não pode ser exercido após o decurso do prazo constitucional de 15 dias. A prerrogativa do poder de veto presidencial somente pode ser exercida dentro do prazo expressamente previsto na Constituição, não se admitindo exercê-la após a sua expiração. Embora o Supremo teve que dizer o óbvio aqui, ou seja, que a perda do prazo pelo presidente da República importa em sanção tácita, nós temos uma discussão nessa DPF que é muito interessante também, que é justamente aquilo que eu chamo tua atenção para que você tenha cuidado aqui, ó. Cuidado, uma pergunta interessante dentro dessa decisão do Supremo. Imagine que o presidente da República, portanto, ele perdeu o prazo de 15 dias para vetar projeto de lei, total ou parcialmente, e ele publica no Diário Oficial do 16º dia o veto parcial a determinado projeto de lei. Esse veto, nesse caso, devolve ao Congresso Nacional a parte vetada, o Congresso Nacional vai analisar a parte vetada e o Congresso Nacional poderia, nesse caso, convalidar o veto extemporâneo. A parte vetada pelo presidente da República fora do prazo dos 15 dias pode ser convalidada a parte pelo parlamento. A gente sabe que, uma vez vetado, a parte vetada total ou parcial volta ao Congresso Nacional para rediscutir as questões de constitucionalidade
ou, nesse caso, contrariedade ao interesse público. Mesmo fora do prazo, o Congresso Nacional poderia analisar esse veto e convalidá-lo, no sentido de que, nesse caso, o Congresso Nacional chegaria à conclusão que aquela parte vetada pelo presidente de forma extemporânea realmente não merece virar lei? Bom, nós vimos que o veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias, a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Ou seja, o veto extemporâneo devolvido ao Congresso Nacional poderia ser convalidado por essa apreciação dos deputados e senadores? O parlamento pode convalidar veto extemporâneo? A resposta é não. O Supremo disse justamente na DPF que estamos analisando nesse momento. Veja o que o Supremo disse. Esse tipo de procedimento não se coaduna com a Constituição. Aqui o Supremo está falando sobre a perda do prazo do veto. De modo que, ultrapassado o período do artigo 66, parágrafo 1º da Constituição, 15 dias, o texto do projeto de lei é necessariamente sancionado, sanção tácita, e o poder de veto não pode mais ser exercido. Portanto, a manutenção de veto extemporâneo, na forma do artigo 66, parágrafo 4º da Constituição Federal, não retira a sua inconstitucionalidade. Então, o Supremo está dizendo que o parlamento não pode manter veto extemporâneo, ou seja, o parlamento não pode convalidar veto extemporâneo do presidente da República, porque o veto já nasceu inconstitucional, uma vez que, nesse caso, nós temos um veto publicado no Diário Oficial com o extrapolamento do prazo de 15 dias, que é o prazo constitucional para que o presidente da República exerça o veto a projeto de lei de forma total ou parcial. E diz o Supremo, finalizando, pois o ato apreciado pelo Congresso sequer poderia ter sido praticado. Nessa hipótese, caso o Legislativo deseje encerrar a vigência de dispositivo legal por ele aprovado, deve retirá-lo da ordem jurídica por meio da sua revogação. Então, nesse vídeo, nós acabamos analisando duas decisões importantes do Supremo sobre veto presidencial. Eu fiz um breve resumo sobre as fases do processo legislativo ordinário. Nós vimos que a sanção e veto do presidente da República está na fase constitutiva. Nós vimos o que a Constituição Federal diz sobre sanção e veto. Nós vimos que o veto presidencial é importante mecanismo de controle a partir da aplicação do sistema de freios e contrapesos. Nós vimos que o presidente da República tem 15 dias para vetar projeto de lei, total ou parcialmente, e se não o fizer no prazo, isso importa em sanção tácita. Nós vimos que o Congresso Nacional pode derrubar ou manter o veto do presidente da República, mas que a palavra final sobre processo legislativo é do parlamento. Nós vimos que o veto total não importa em promulgação de absolutamente nada, porque o veto total devolve a lei em sua integralidade ao parlamento, mas que o veto parcial fatia a lei numa parte não vetada e numa parte vetada. A parte não vetada, de acordo com o tema 595 do Supremo Tribunal Federal, pode ser promulgada sem que isso seja considerado inconstitucionalidade do processo legislativo, e a parte vetada volta ao Congresso Nacional para ser analisada, ou seja, só vai se reanalisar a parte do projeto de lei vetada pelo presidente. A parte não vetada pode ser imediatamente promulgada. O Supremo chamou isso de parte incontroversa do projeto de lei que não foi vetada. E, no que diz respeito à segunda decisão do Supremo, se o presidente da República perder o prazo para vetar, nesse caso, ele não pode exercer esse direito constitucional de forma extemporânea. O veto extemporâneo é inconstitucional e ele não pode ser convalidado pelo parlamento, nos termos do que decidiu o Supremo Tribunal Federal nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental 893. Perceba que são temas importantes e com muito cara de prova, não só da advocacia pública, mas dos concursos em geral. Fica aí uma revisão sobre veto presidencial, sanção e veto presidencial, processo legislativo ordinário, e fica aí, nesse caso, a minha atenção chamada para você acerca dessas duas importantes decisões do Supremo Tribunal Federal com muito cara de prova. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.